Bem-vindos ao iceberg de Lost Media do Mario. Eu sei que todo mundo sabe o que é um iceberg, mas para os desavisados, trata-se de uma metáfora com tópicos nas quais no topo estão os itens mais conhecidos e conforme vamos percorrendo as camadas, mais obscuros e desconhecidos eles vão ser. Eu quero avisar também que alguns tópicos que vão aparecer aqui eu já comentei no vídeo de iceberg de Lost Media e no vídeo da Nintendo que eu fiz, mas como as coisas são sobre o Mario eu vou falar de novo e se possível talvez acrescentar algo mais. E eu quero avisar que a maioria do meu público não é inscrito no canal, então me ajude a chegar aos 100 mil inscritos e também a tirar o canal da falência. Bora lá. Fazia tempo que eu não produzia um vídeo de iceberg aqui para o canal. Como todos os outros que eu fiz até hoje, este iceberg também foi criado por mim com base em uma pesquisa que deu bastante trabalho. Então já vai deixando o like, inscreva-se no canal e comente se você quer que eu produza mais vídeos como esse. Hoje, vamos explorar o iceberg das Lost Medias de Os Simpsons, contemplando tanto casos mais conhecidos, quanto exemplos bem obscuros que eu tenho certeza que vão te surpreender. Eu sou o Lucas Nauta e sejam muito bem-vindos. Camada 1. Superfície. Ken Copas Cool Cartoons. Eu sei, eu já comentei isso em um vídeo passado, mas não importa. O que importa aqui é que esse show era um spin-off daquele palhaço bem conhecido. Sim, o Bozo. Negócio interessante, hein? Na qual era um live action ao vivo, ou seja, os personagens ficavam fantasiados e faziam um programa de TV que era operado por uma empresa de nome bem sugestivo, a Dick Entertainment, na qual o apresentador era o Rei Koopa, que interagia com a audiência ao vivo de crianças. O show foi distribuído pela Fox no sul da Califórnia em uma estação de TV chamada de KTTV-11. Em 89, por volta do horário de 4h30 da tarde, o programa ia ao ar para medir a quantidade de popularidade que ele conseguia alcançar para futuros projetos de expansão de acordo com seu potencial. Também disseram que ele foi ao ar em um canal para crianças do Reino Unido, mas não tem muitas evidências para afirmar isso. Em 1990, a empresa Saban Entertainment, também conhecida como Balanga Music, mandou uma notificação de direitos autorais para o tema de abertura e encerramento do programa. Direitos esses que eles afirmavam deter sobre essas músicas, o que consequentemente causou ainda mais problemas ao show. E o que era de se esperar aconteceu, o show foi incrivelmente mal recebido de tão ruim que ele era e ele estava próximo ao seu fim, que aconteceu em 2005. E como ninguém se importava com ele na época, poucas pessoas salvaram o programa fazendo gravações. Mas um usuário chamado de RetroJunk upou na internet a introdução e alguns segundos do início de um episódio, deixando alguns resquícios dele na internet pra gente ver. Ele falou que tinha gravado 2 episódios completos e tá salvo no PC dele, mas por algum motivo ele decidiu não postar nada na internet, e depois de 2006 ele sumiu e ninguém nunca mais teve notícias dele. É possível que a Dick, ou a Fox, que agora é a Disney, possam ter alguns arquivos ou episódios guardados nos fundos dos armários dele, mas é completamente improvável que eles soltem alguma coisa sobre esse programa. Donkey Kong Racing. Esse é um jogo bem peculiar. Donkey Kong Racing foi o que era para ser uma sequência de outro jogo do Nintendo 64, o Diddy Kong Racing, que seria lançado para o GameCube em 2002. A jogabilidade do jogo era o seguinte: a gente teria praticamente todos os personagens conhecidos da franquia Donkey Kong, os mapas iriam incluir selvas, planícies e mares, e basicamente seria uma reimaginação do Mario Kart, com algumas diferenças voltadas por conta de ser Donkey Kong, obviamente. E a principal diferença dele pro Diddy Kong Racing era que ao invés de andar em vários veículos, o jogador estaria montado nos animais da franquia, como aquele rinocerontezão que a gente fica montado no Donkey Kong Country. E cada animal teria suas vantagens e desvantagens, como tamanho, cor, força e vários aparatos diferentes, o que tornaria cada um deles únicos e com habilidades especiais diferentes. E ao competir nas corridas, os jogadores poderiam pegar frutas e prêmios específicos para cada animal e dar para eles para deixar com os especiais ativados. Teria também um multiplayer com 4 jogadores e iria dividir a tela. Bem bacana mesmo, por sinal. O problema mesmo é que esse jogo só apareceu na E3 de 2001 pra nunca mais, onde teve somente um teaser dele dizendo que seria lançado em 2002. Falaram também que teriam mais aparições na Space World de 2001 ou na ETS 2001, mas nada, ficou apenas na promessa mesmo. Parece que a Harryware não estava recebendo financiamento suficiente para fazer isso, o que com certeza levou ao seu fim. E depois disso, a empresa foi comprada pela Microsoft, daí que o projeto ficou
ficou esquecido mesmo e nunca mais ninguém se importou, a não ser os caçadores de Lost Media. No momento só temos algumas artes conceituais, esboços e o teaser. Fora isso, nada mais. Super Mario Spikers. Esse seria um daqueles jogos interativos de esportes do Nintendo Wii, utilizando a imagem do Mario para atrair compradores. O jogo iria representar o Mario jogando vôlei ou então praticando luta livre, e a gente iria usar o controle de movimento do Wii, mas originalmente seria mais voltado para o vôlei. O nome original seria até Mario Voleibol, para poder se encaixar com o Mario Kart ou então o Mario Golf, mas aí conforme o tempo foi passando, eles também tiveram a brilhante ideia de encaixar luta livre também no meio, que é nada a ver com esse jogo, o que é bem full aleatório, né? E seria inspirado em um jogo do WWE que saiu pro Play 2. E depois dessa decisão, renomearam o jogo para Super Mario Spikers. E a Nintendo simplesmente rejeitou a ideia de publicar esse jogo por conta da violência. Como vocês já sabem, eles são totalmente friendly family, e isso ia totalmente contra o código de honra deles. Então a produção foi interrompida e sobrou apenas alguns poucos materiais. Super Mario Bros. Peach Hime Kyushutsu Dai Sakusen. Eu não sei falar isso. A grande missão para resgatar a princesa Peach é um filme em formato de anime de 1986 que foi lançado apenas no Japão, produzido por uma empresa chamada de Nippon Television com o objetivo de promover o Super Mario 2. Não aquele jogo americano, eu já disse, o anime foi produzido no Japão. Mas sim, quando a gente abre o Super Mario All Stars, tem um modo difícil pra caramba chamado de Super Mario Bros. The Lost Levels. Jogo esse que é o Super Mario 2 no Japão. A exibição do filme foi exibida junto com uma guia de estratégia do jogo, justamente por ele ser difícil pra caramba, e só os japoneses vidrados conseguirem zerar facilmente. Porque vocês sabem que só os japoneses são capazes, porque eles são Tá, brincadeira essa parte. Mas o filme tem um contexto que foge bastante do que a gente tá acostumado. Ainda mais por mostrar a Peach junto com o noivo dela, que é o Príncipe Haru. E esse filme foi lançado em alguns cinemas e mais tarde em VHS. Mas por causa disso, ele teve pouquíssimas mídias, o que aumentou a dificuldade de encontrar o filme. Mas em 2007 ele felizmente foi encontrado, então não se preocupem. Super Mario RPG 2. Super Mario RPG 2 ficou conhecido como Super Mario Adventure nos Estados Unidos, e obviamente aqui também. Jogo esse que foi planejado para o Disk Drive do Nintendo 64, que foi mostrado pela primeira vez na Space World de 1997. Obviamente, o jogo seria uma sequência para o Super Mario RPG, mas foi posteriormente retrabalhado em Paper Mario. Tudo isso por conta de problemas com direitos autorais, porque a desenvolvedora do jogo tinha mudado, então o Paper Mario foi lançado para o Nintendo 64 normal sem precisar do Disk Drive. Isso porque ele foi um completo fracasso de vendas. O problema mesmo de tudo isso, até porque o jogo não foi completo, é que não disponibilizaram nada dele, nenhum protótipo ou tech demo, ou sei lá, qualquer coisa. Temos poucos vestígios desse jogo. Super Mario Wacky Worlds. Eu já comentei sobre esse jogo no Iceberg de Lost Media, mas não tem problema, eu falo de novo. Esse foi um jogo de Mario não oficial que foi cancelado, que seria lançado para um aparelho de DVD que rodava jogos, que era o Philips CDI, que, diga-se por passagem, era extremamente limitado. O jogo seria baseado em Super Mario World, mas com diferença de que os cenários se passam no planeta Terra e não na Terra dos Cogumelos. O jogo tem uma versão inicial completamente datada de 2 de março de 1993, que apesar de ter gráficos com uma certa qualidade e algumas ideias interessantes, como inimigos novos, culpas vestidos de acordo com cada área, o desenvolvimento estava em um estágio muito inicial. Os inimigos não podiam dar dano no Mario, ele também não sabe nadar e os níveis não podem ser concluídos e alguns nem sequer existem. A ideia de Mario poder viajar por diferentes locais da Terra ou um planeta similar reapareceu anos depois em Mario Odyssey. Super Mario Sticker Star. Esse é um jogo de RPG do Mario que foi lançado para o 3DS em 2012. O jogo causou uma certa polêmica após o seu lançamento, principalmente devido à qualidade dele, que deixou a comunidade extremamente bolada com isso. O primeiro resquício do jogo ocorreu na E3 de 2010, onde um trailer foi mostrado em um Nintendo 3DS. Porém, a filmagem disponível desse trailer é limitada, com apenas 14 segundos de vídeo que foi capturado a uma certa distância por uma câmera, dificultando a visualização do vídeo. Por mais que seja uma versão preliminar do jogo, o trailer mostrou algumas diferenças em relação ao produto final, como a presença do Wiggler como obstáculo em uma fase que parece ser do mundo 3 e o Chen Chomp aparecendo como parceiro do Mario, e ele quebrava blocos de tijolos. Fora esse vídeo curto, o único material disponível online inclui o áudio completo do trailer e algumas capturas de tela. As imagens foram fornecidas diretamente pela Nintendo, mas o trailer completo nunca foi disponibilizado na internet. De acordo com relatos, o áudio foi gravado diretamente no evento por meio de um fone de ouvido, e tudo que a gente tem é um trailer que não diz muita coisa sobre o jogo. Super Mario 128.
Esse foi uma tech demo de um novo jogo do Mario, que seria lançado para o GameCube e também para o Wii. O nome Super Mario 128 se remete ao que seria 128 bits ao invés de 64, mas isso não vem ao caso, e sim que ele apareceu pela primeira vez na revista Nintendo Power em 1997, e na tech demo mostrada na Space World mostrou 128 bonecos do Mario no mapa, e eles podiam manipular o local, o que era óbvio o intuito aqui, que era mostrar o poder de processamento do GameCube, algo que era impossível para o Nintendo 64. O problema é que o desenvolvimento desse jogo ficou meio que deixado de lado e nem se sabe onde ele realmente foi desenvolvido, não temos nada além de uma gravação e apenas Super Mario 64 Big Star Secret. Beleza, em 15 de agosto de 2007, um usuário do YouTube chamado de LotusMan17 enviou um estranho vídeo chamado de Super Mario 64 Big Star Secret. Vídeo esse que logo depois, no início de 2012, seria excluído. Durante esses 5 anos, o vídeo teve uma certa popularidade para a época em que ele foi postado, obtendo quase 700 mil visualizações, algo que para aquela época era absurdo. Esse vídeo foi editado com Windows Movie Maker e tinha vários textos padrões daqueles rodando na tela dizendo as etapas para desbloquear o Luigi no jogo. O Lotus pegou e gravou a tela do seu computador com o celular que ele tinha na época, talvez por desconhecer softwares que gravassem a tela, e o jogo que ele estava jogando aparentemente foi modificado por ele. O vídeo depois foi privado para evitar problemas de direitos autorais por conta de músicas que ele utilizou, como a música Whispers in the Dark da banda Skillet e um OST de Final Fantasy VII. Algumas pessoas se lembram de ouvir também a música Dreamscape, que era comum em tutoriais de bloco de notas da época, mas as músicas não interessam tanto, o que interessa é que o vídeo era bem peculiar e obviamente modificado, mas virou um ícone do seu tempo. Após algumas pessoas entrarem em contato com o Lotus, ele disse que tinha excluído o vídeo acidentalmente, mas depois de encontrar uma postagem em uma página do Facebook que foi feita no final de 2011, o vídeo provavelmente foi excluído por conta de que o Lotus estava recebendo ameaças de morte por conta desse vídeo, algo que ele simplesmente fez na brincadeira. Na descrição dizia até o seguinte: esse vídeo foi feito por completo tédio e ainda assim as pessoas querem deixar comentários odiosos, portanto os comentários foram desabilitados. E assim, ele confirmou que não possui mais o vídeo original dele. E o único resquício desse vídeo é um garotinho sendo filmado, provavelmente por seu irmão mais velho, enquanto assistia o vídeo. E dá pra ver que o vídeo fica muito pouco visível. E o garotinho acaba se assustando por conta do zumbi da Cafi. E não se preocupem, eu não vou assustar vocês de novo. Super Mario 64 Space World 1995 Demo. Essa foi basicamente uma demo que se refere à beta do Super Mario 64, que foi anunciado na Space World de 1996, e também teve demonstrações posteriores na E3 de 1996. E essa versão continha vários recursos diferentes em relação à versão final do jogo. O HUD tinha um design diferente, simplificado, com a barra de saúde de Mario representada por um relógio numérico, enquanto outros elementos visuais, como sprites e sons, eram bem diferentes dos que apareciam na versão final. Além disso, algumas fases, como o Castelo da Peach, apresentavam alguns designs diferentes. A versão demo também tinha algumas mecânicas e recursos que foram removidos. Por exemplo, havia um minimapa que mostrava uma visão aérea da fase no canto superior. Outro recurso abandonado era a premiação de uma estrela e várias moedas após derrotar o Bowser, algo que não ocorre no jogo final. Além disso, tinha também algumas mecânicas diferentes da jogabilidade. E embora tivesse poucas filmagens dessa demo, a única gravação que tinha era um vídeo que mostrava o jogo em um estágio bem inicial, com várias áreas que foram removidas. Em julho de 2020, um vazamento massivo de dados da Nintendo aconteceu e revelou grande parte do código-fonte. E o que mais chama atenção é a descoberta de um modelo completo do Luigi, que não temos na versão final. Camada 2. Águas rasas. Mario Takes America. Em 1992, uma empresa desenvolvedora chamada de Cygain lançou um jogo para o Philips CDI sobre o Mario. A Philips ficou bem impressionada e acabou financiando o jogo, que seria educativo e mostraria o Mario visitando vários locais dos Estados Unidos. No jogo, o Mario chegou em Nova York e viajou pelo país para chegar em Hollywood e poder participar de um filme. O jogo usaria filmagens reais em movimentos que já estavam gravadas e usando sprites em animação para representar o Mario. Só que essa filmagem sobrecarregou muito a memória do CDI e o jogo não estava rodando como esperado. A Philips então cortou o financiamento depois desse desastre que os desenvolvedores estavam fazendo. Todos os ativos desse financiamento foram retomados pelo banco e um desenvolvedor revelou muitas informações sobre o jogo depois disso, dizendo que o jogo tem 2 fitas VHS, mas ele não vai divulgar nenhuma delas. Mario NetQuest.
Esse foi um jogo promocional lançado em 1997 para navegador, desenvolvido para promover os servidores da IBM. Ele foi um dos primeiros jogos online que envolveu o Mario, criado em uma época em que jogos de navegador estavam começando a surgir. Esse jogo, feito em Shockwave, o nosso queridíssimo e falecido Flash, era simples e tinha esse formato aí, onde o jogador interagia com o Mario em 3D dentro de um ambiente também 3D. O jogo foi parte de uma campanha de marketing da IBM, mas, com o tempo, praticamente toda a documentação e informações sobre ele se perderam. Ele permaneceu desconhecido por muitos anos, até ser redescoberto, então foi salvo o flashpoint dele. Hoje, ele é considerado uma raridade histórica, já que é um dos primeiros exemplos de um jogo oficial da Nintendo lançado para navegador, Mario Kart XXL. Esse também foi uma tech demo do Game Boy Advance, criada por uma empresa chamada de Denari Software para a Nintendo em 2004. O objetivo principal era mostrar a capacidade total do GBA, especialmente a habilidade de renderizar e manipular duas camadas de fundo simultaneamente. O engraçado é que o cartucho usado para rodar a demo tinha o formato de um jogo de Game Boy clássico, em vez do formato padrão dos cartuchos de GBA. O cartucho contendo essa demo foi encontrado por um youtuber que postou um vídeo de gameplay. Ele mencionou o seguinte, que não planejava disponibilizar a ROM da demo, mas em 2015 ele vendeu o cartucho por $600 para um comprador desconhecido. Em dezembro de 2020, um grupo de preservação de jogos chamado de Forest of Illusion, referências a Mario World, começou a buscar informações sobre o paradeiro desse cartucho e pedindo ajuda nas redes sociais para localizar o comprador. 2 anos depois, em 2022, eles pareciam ter localizado o comprador original e finalmente, em outubro de 2022, o grupo divulgou a ROM da demo, tornando-a acessível ao público. Super Mario Sunshine. Beleza, Mario Sunshine realmente foi lançado, mas lembre-se, sempre tem uma versão beta por detrás de tudo que a gente nunca viu, e com coisas que foram removidas. O enredo do jogo mostra o Mario sendo incriminado pelo Shadow Mario enquanto ele estava de férias com a princesa Peach e o Toad em uma ilha. A gente tem duas versões distintas, que estão perdidas, que não foram mostradas na internet. A primeira versão foi na Space World de 2001 e o lançamento do jogo estava previsto para o ano seguinte. Tiveram várias versões cortadas, como um inimigo chamado Hinokuri 2, os cidadãos seriam seres humanos e o HUD também estava diferente da versão final e várias outras coisas. Outra versão foi na E3 de 2002. O trailer e a demo da E3 parecem mais próximos da versão final, só que com algumas pequenas diferenças. Os efeitos sonoros também foram parcialmente implementados e alguns estão ausentes na versão final. O HUD também era diferente e tinha números. E enfim, várias e várias distinções se for comparar com as outras versões. Não temos muitas informações sobre o jogo, só algumas poucas capturas que foram feitas nos eventos, mas fora isso, nada mais de tão expressivo. New Super Mario Bros. Me. Essa foi uma tech demo mostrada na E3 de 2011 que seria de um jogo para o Wii U, baseado no New Super Mario Bros. Do Wii. Tinha novas fases que permitiam os jogadores jogar com seus personagens do console e foi criado para demonstrar o modo de jogar sem precisar da TV do Wii U, apenas no seu gamepad. A demonstração dura em torno de 10 minutos e depois reinicia automaticamente. Quando o Wii U foi lançado, saiu outro jogo que é o New Super Mario Bros. U, que com certeza serviu para substituir esse mostrado na tech demo. Mario Victim 1. Isso foi uma creepypasta sobre uma hack ROM do Super Mario World que teve início no site SMW Central, que é conhecido por ter várias hack ROMs do jogo. E então, um moderador chamado de Adam encontrou essa em específico que era chamada apenas de Mario. Então, ao iniciar o jogo, ele confirma que o Mario é o vilão dessa vez. E enquanto o Adam joga a fase, ele encontra algumas coisas assustadoras e mensagens estranhas. E uma dessas mensagens é sobre a primeira vítima do Mario, uma pessoa que teve seus olhos arrancados e encontrados caídos no chão. Assustado com isso, o Adam publica essa descoberta no fórum da SMW, mas o que realmente popularizou a creepypasta foi a imagem que estava escondida nos arquivos do jogo. Essa imagem tinha detalhes da primeira vítima, e com essa popularidade a imagem começou a ser buscada na internet. As pessoas queriam saber a origem dela. No subreddit de creepypasta, um usuário que já excluiu seu perfil disse que era um Photoshop do GIMP em algum momento da banda, e foi provado que era falsa essa alegação pelo suposto criador. Então começaram a analisar ainda mais como o arquivo JPEG e uma creepypasta junto com o arquivo, dizendo que podia conter um vírus na imagem. Depois dessa busca, em setembro de 2023, um usuário do Discord postou em um servidor a imagem com o nome de Victim Cord, se referindo à coordenada da vítima, e o suposto criador confirmou que realmente essa era a imagem original, encerrando a busca pela imagem da primeira vítima do Mario, sendo que a imagem da ROM era basicamente uma edição dessa imagem pega do Flickr, e conseguiram achar exatamente a imagem sem edição alguma. Super Mario no Kotsu Ansem.
também não sei falar isso. Esse foi um anúncio de serviço público que foi produzido pela Toei, baseado no Super Mario Bros 3, lançado em 89 para ser exibido nas escolas do Japão. O vídeo foi lançado em VHS e outro formato, e por incrível que pareça, esse anúncio é passado nas escolas até hoje. Só que pouco se sabe sobre esse vídeo e o seu lançamento é um total mistério. Até hoje, o filme completo nunca apareceu na internet, mas ainda pode ser alugado nas bibliotecas do Japão, e uma cópia de VHS ainda existe também. E como foram vendidos apenas para escolas japonesas, acabou que ficou difícil conseguir isso a público. Em maio de 2017, uma cópia foi exibida no cinema do Japão, e as crianças que assistem isso ganham um crachá. O anúncio se trata do que já se espera de um PSA: luta contra as drogas, conscientização no trânsito e práticas de segurança como não falar com estranhos e etc. Tudo que já se espera, só que usando um personagem famoso: Yoshi Racers. A Argonaut Games é a empresa que produziu Star Fox, em colaboração com a Nintendo. Então, eles tiveram a ideia de criar um jogo em 3D utilizando o Yoshi como protagonista, só que quando eles mostraram pra Nintendo essa ideia, a empresa rejeitou porque não queria correr o risco de entrar em um campo novo com outra empresa desenvolvedora. E então veio o golpe final, que foi a Nintendo lançando Mario 64 e deixando essa empresa totalmente na mão apenas com a empresa mostrando o protótipo do Yoshi. Mas o Miyamoto mais tarde se desculpou com eles, mas essa história não é totalmente comprovada de fato. E pra piorar, o rumor desse jogo teve a sua inexistência confirmada. Em maio desse ano 2024, o Did You Know Gaming fez alguns vídeos resolvendo o mistério por detrás de projetos cancelados do Mario, e um deles era esse, e na pesquisa que ele fez, ele verificou que o projeto até existia, mas não era nada jogável, era apenas animações de teste. E também mencionam que, de acordo com um desenvolvedor anônimo, o nome do jogo seria Yoshi Racers, e não Yoshi Racing. Super Mario Galaxy DS. Esse é um jogo falso que afirma ter uma versão do Mario Galaxy pro Nintendo DS. O trailer mostrava um falso jogo criado por um designer na internet que fez o vídeo como parte de uma aula de criação de vídeos que ele estava tendo na faculdade. O projeto consistia em criar um vídeo viral, e quando esse vídeo foi upado pela primeira vez em 2007, ele teve 700 mil visualizações, que pra 2007, né? Até hoje é coisa pra caramba, mas naquele tempo era surreal isso. O vídeo mostrava que se você coletasse todas as estrelas no Mario Galaxy e usar o recurso de download do DS, você pode desbloquear uma versão do jogo pro DS. O que bem aí já dá pra ver que é algo completamente viajado, e era óbvio que isso não ia dar certo de verdade. Ele fez apenas uma montagem com esse vídeo e o vídeo viralizou. Peach's Castle. Em 2002, a Nintendo enviou vários desenvolvedores para mostrar uma tech demo do GameCube e mostrar também as capacidades gráficas do novo console. E então, nessa demonstração, a gente pôde ver uma seta pelo castelo da Peach, e em cada sala a gente podia ver um efeito gráfico diferente. Mas essa demonstração nunca foi lançada e talvez foi perdida para sempre, mas não. Felizmente, depois ela vazou na internet e pôde ser preservada. Na descrição oficial da Nintendo diz que há 8 salas disponíveis para introduzir vários efeitos e recursos novos. E além disso, tem 2 modos de demonstração, que é o normal e a forma automática. No modo normal, os usuários se movem de sala em sala usando uma seta e cada recurso é mostrado. No modo automático, vai tudo automaticamente passando. Super Mario Kart R. Essa se remete à versão beta do Super Mario Kart 64, com o R no final do nome significando renderizado, o que se remete ao poder de renderização do console. A exibição foi demonstrada na Space World de 95 e tem várias diferenças do jogo final. No evento, o Nintendo 64 foi exibido pela primeira vez ao público, e nisso foram revelados também 30 jogos que tiveram suas demos jogáveis, e uma dessas demos era o Mario Kart R. O jogo foi visto como bem completo e bem feito, e uma versão bem interessante, ainda mais por se tratar praticamente de uma beta e ela ter um ar meio peculiar. A versão também foi demonstrada em revistas da época, mas a build caiu no esquecimento nos anos seguintes, com apenas algumas capturas provando a existência dela. Em 2020, vários códigos-fontes foram mostrados e alguns ativos e materiais foram cortados de muitos jogos da Nintendo. Por mais que os vazamentos do código não mostrassem a construção completa do jogo, alguns desses ativos incluíam uma pista invisível igual a uma cidade. Vários gráficos de itens foram cortados e outras várias coisas também, e esses ativos vieram de uma versão do jogo que foi lançado na China. Mas fora esses vazamentos, não temos muitas coisas sobre o jogo, e muito menos uma versão jogável. Miss Peach World. Esse é um jogo pirata pro Nintendinho, que foi lançado em algum momento de 91. E o mais engraçado é que é um jogo pirata feito em cima de outro jogo pirata que foi publicado. A capa do jogo demonstrava a princesa Peach usando um boné do Mario. Pouca coisa também mudou no jogo com base no jogo que foi feito em cima. Ao invés de ser um garoto, o personagem principal era uma mulher de saia, e teve mudança de inimigos também. O pior de tudo é que o jogo mostrava fotos de mulheres sem roupa, e o chefão final foi
foi alterado para um médico atirando uma seringa. Pouco se sabia sobre esse jogo, mas supostamente o título que ele seria chamado antes seria Mr. S, mas depois foi mudado para Miss Peach World. Existem algumas gameplays dele e é um jogo bem raro. Para vocês terem noção, uma loja do Japão tá vendendo uma cópia dele por mais de $200, o que convertendo dá R$1.000 por um jogo antigo. Felizmente, mesmo com o jogo sendo safadinho e desconhecido e tudo mais, a ROM foi publicada na internet em 2017 e agora não precisamos mais ter que pagar R$1.000 pela fita original. Mario Motors. Esse foi um spin-off de Mario Kart que foi planejado para o Nintendo DS. O conceito de jogabilidade desse jogo era de que os jogadores pudessem construir os motores e também outras partes do veículo a partir dos pedaços de metais. Como, por exemplo, um jogador poderia raspar e esculpir um metal em um cilindro e que poderia ser adicionado a um motor e decidir a capacidade desse motor. Tinha também um plano para adicionar o som do microfone do DS em uma parte do jogo que ensina aceleração, mas foi cancelado por medo da Nintendo das crianças perderem o fôlego. Por mais que o jogo seja da mesma série do Mario Kart, não se sabe por completo o foco dele em torno das corridas, já que nenhuma pista foi mostrada e os únicos 2 personagens foram mostrados na arte conceitual do game. E os personagens eram o Mario e um cientista estranho. Infelizmente o jogo está perdido. BS Mario Collection. Em 97, um jogo para o Nintendo Satellaview foi lançado, que era chamado de BS Super Mario Collection. Por mais que ele seja parecido com Super Mario All Stars, ele tem um conteúdo novo adicionado ao jogo, como uma cutscene que não tem no All Stars, a casa do Toad também, e um mapa mundo e muito mais. E por conta da obscuridade desse jogo, ninguém sabe o paradeiro dele. Atualmente apenas uma das ROMs foi encontrada, mas outras permanecem com materiais perdidos do jogo. Super Mario World Beta. Tá, eu particularmente acho versões betas bem interessantes pela áurea que ela passa e a sensação única de que a gente voltou ainda mais pro passado. O desenvolvimento de Super Mario World começou em 87, se tornando um dos primeiros jogos desenvolvidos para o Super Famicom. A equipe original era de 16 pessoas e começaram fazendo um port do Super Mario 3 pro NES, para aquele upgrade gráfico do Super Nintendo para experimentar o hardware novo. Mas por mais que essa versão fosse apenas para eles testarem o desempenho, ela apresentava os sprites de 16 bits aprimorados e polidos com melhores cores e enfim, bem melhorado. E com isso, a equipe usou de referência para o Super Mario World. Em 89, uma build foi feita e mostrada em 1990 numa revista que mostrou muitas diferenças do jogo final. O jogo inicial teria um total de 16 fases em um mapa completamente diferente e um sprite pequeno do Mario muito diferente também. Além disso, a build também tinha muitas semelhanças com Super Mario 3 e alguns sprites foram até reaprovados, só que mais polidos no jogo. E por mais que essa build não tenha sido vista desde 1990, algumas capturas delas apareceram em revistas do Japão, e assim como alguns sprites da build aparecendo como ativos e não foram utilizados na ROM. E então, em 2020, o código-fonte do Super Mario World foi vazado, mas não incluía essa versão beta do jogo, diminuindo ainda mais as chances da gente poder ver essa versão de fato. Hotel Mario. Esse é um protótipo do jogo Hotel Mario, que foi encontrado em fevereiro desse ano, 2024, e publicado na internet. O rótulo do CD que foi encontrado e os arquivos internos têm uma data de compilação que foi feita em 23 de novembro de 93, cerca de 8 meses antes do lançamento do jogo final. Uma seleção de nível podia ser acessada usando o arquivo de salvamento do Philips CDI abaixo. No jogo tinha um tutorial na tela inicial narrado por um dublador desconhecido e muito ruim por sinal, e a cutscene de introdução do protótipo fez até uma referência a esse tutorial. O jogo também não podia ser completado e ele reinicia sem cerimônia no menu do CDI. Os cartões têm um design diferente também, e eles estão apenas parcialmente finalizados. Enfim, foi um port pro CDI, então a gente já espera que seja ruim mesmo. Super Mario Disk Version. Essa era uma versão do Mario 64 pro Disk Drive do Nintendo 64. A principal diferença dessa versão é que o Luigi é um personagem jogável também, mas fora isso, pouco se sabia. Muitos acreditavam que poderiam ser uma sequência ou versão melhorada do jogo original, mas as descobertas depois mostraram que era mais uma tech demo para promover o acessório do console, sem nada demais. Em 2014, uma cópia dessa versão foi encontrada por um cara que coleciona jogos lá da França, em uma loja de segunda mão do Japão. As diferenças pro jogo original era quase nada, somente algumas texturas melhores e pequenos ajustes. Nada de muito significativo. Obviamente, a dificuldade de encontrar esse jogo deve-se por conta do fracasso do acessório do console, o que baixou as vendas. Mas felizmente a ROM foi encontrada na internet e agora está preservada e dificilmente será perdida de novo. Mario's Face. Essa foi outra tech demo do Nintendo DS que foi desenvolvido pela Nintendo EAD. Mas não é EAD de estudo, viu? Não confundo as coisas. Essa demo foi exibida na E3 de 2004 para mostrar os novos recursos do portátil
portátil da empresa. No jogo, o jogador podia selecionar o Mario ou então o Wario e usar aquela caneta de touchscreen da tela e pegar as partes dos rostos dos personagens e puxar eles, esticar. Bem, era uma doideira esse jogo, mas é bem parecido com a tela de menu do Super Mario 64, só que em menor proporção, e também tinha alguns minigames também nesse jogo, e recursos que foram colocados no Mario 64 de Nintendo DS. Mesmo de uma forma mais simples, infelizmente essa demonstração só foi mostrada na E3. Depois disso, ela nunca mais ficou disponível. Super Mario Bros. Commodore 64 Port. Esse foi um rumor de um port para o Commodore 64 do Super Mario. A primeira menção desse port está em um tópico de 2005, no site lemon64.com, onde um usuário se lembrou de ter jogado uma cópia em disco do Mario Bros. No Commodore 64 em algum momento de sua vida, entre 1986 e 1987. Outro membro do tópico disse que talvez poderia ter sido uma versão não lançada oficialmente e pirata. E então, depois, em 2012, um artigo sobre esse port foi feito na internet e contou a mesma história, mas falou que foi cancelado o jogo porque a Nintendo negou a licença do jogo por esse console. Só que as evidências de quem tem o port são mínimas, então não dá para confirmar sua existência. Purple Yoshi Tech Demo. Em agosto de 2000, uma imagem do Yoshi fora dos padrões foi postada no site da IGN, o que mais parecia uma captura de uma tech demo de um próximo jogo para o Game Boy Advance, que mostrava uma renderização 3D do personagem, só que ele roxo, e com as cores totalmente diferentes. E ele é visto de maneira em terceira pessoa se movendo continuamente para frente no estilo Subway Surfers. Essa versão estranha chamou muita atenção porque ninguém sabia de fato qual era a origem dessa imagem. Em 2014, o L Supersonic Q descobriu que essa captura estava em um site de imagens da Space World dos anos 2000. Então, ele postou em seu blog e em uma investigação mais aprofundada em 2018, ele encontrou mais informações sobre essa imagem. Infelizmente, a busca dele levantou algumas informações, mas nada concreto de fato, o que, por consequência, não nos dá um norte completo de que de fato essa demonstração existiu. Ainda mais porque os gráficos dessa imagem estão além do que o GBA oferecia de fato. Por mais que se aproximasse, a resolução ainda assim estava acima da média. Talvez essa imagem realmente tenha sido criada para isso, causar confusão sobre o real potencial do Game Boy Advance. Mas até hoje essa imagem não foi completamente esclarecida e não há registro de nenhum jogo que tenha o Yoshi roxo dessa forma, né? E a Nintendo nunca mais pronunciou sobre esse assunto, com essa imagem permanecendo um completo mistério. Camada 3. Águas Médias. Super Mario 64 X4. Essa seria a versão inicial do Super Mario 64 do Nintendo DS, com alguns conteúdos que não foram utilizados durante o desenvolvimento do jogo final. O título provisório do jogo era Mario 64 X4 e incluía algumas funcionalidades que não tiveram na versão final. Algumas delas incluíam o multiplayer do jogo, onde até 4 pessoas poderiam lutar com o Bowser ao mesmo tempo. Fora isso, a câmera era mais livre e permitia que os jogadores olhassem as áreas do mapa sem precisarem estar lá. Na E3 de 2004, uma versão demo jogável do jogo permitia que os jogadores escolhessem seus cursos diretamente pelo menu da tela touch do DS, diferentemente da versão final que o acesso às fases era feito pelo castelo da Peach. E essa versão demo tinha uma taxa de quadro mais alta e rodava 60 FPS, e permitia a gente alternar também entre 4 personagens para jogar, que eram o Mario, o Luigi, o Wario e o Yoshi. Enfim, tinham várias questões técnicas que diferenciavam esse jogo da versão final. Super Mario World, Mario Attack. Esse é um jogo de arcade que foi desenvolvido para o Nintendo em 1990. A jogabilidade envolve pousar um Mario voando em itens de valores diferentes em medalhas. O jogador tem a opção de dobrar ou triplicar a sua aposta. Era tipo o Flappy Bird do Mario, se você pousar, você perde, se você ficar sem tempo, você também perde, e ganhava se o Mario, Yoshi e a Princesa Toadstool aparecessem na tela. Esse jogo foi lançado apenas no Japão, e nenhuma ROM foi disponibilizada na internet. Tudo que a gente tem é um youtuber japonês que tem uma máquina e disponibilizou apenas um vídeo. New Super Mario Bros. Builds. Esse tópico se refere a algumas builds do New Super Mario que saiu pro DS, e diga-se de passagem que baita jogaço. A primeira se refere à build da E3 de 2004, que foi a primeira vez que o jogo foi mostrado, e mostra ele em um estágio extremamente inicial e primitivo. Várias diferenças mesmo, o jogo não devia ter nem um terço dele feito nesse tempo, tanto é que nem a música do menu inicial estava disponível. A segunda foi outra build da E3, só que de 2005, que foi a segunda vez que o jogo foi mostrado, só que dessa vez com uma demo jogável.
e tava bem mais completo, se aproximando da versão final. Só que com várias diferenças nos gráficos, a tela inferior tinha alguns ícones diferentes e tinha um modo para 2 jogadores ao invés do modo Mario vs Luigi. O logotipo da build também era bem diferente, mas era uma versão de qualidade bem boa se a gente for analisar. Teve algumas outras compilações que vazaram também, como uma na GC 2005 e vários eventos que ocorreram em 2005. O problema é que nenhuma delas foram vazadas ou colocadas na internet, só temos algumas capturas para comprovar elas e nada mais. Mario Bros VB. Esse seria um remake de Super Mario Bros, só que adaptado para o Virtual Boy, que foi um dos primeiros conceitos de Oculus Rift. Só que, sinceramente, aquilo ali dava uma dor de cabeça absurda, tudo vermelho e a qualidade baixa. A jogabilidade praticamente seria a mesma do jogo, teríamos o Mario ou o Luigi e a gente teria que avançar os níveis. As adições de mais relevância seriam alguns sprites novos e efeitos em 3D, e também daria de jogar em um modo cooperativo. Na sua primeira aparição em 94, foi disponibilizada uma demo do jogo que foi jogada por participantes do evento da Space World. Só que nenhuma ROM dessa versão apareceu ou vazou na internet, e a gente não sabe se a Nintendo tem alguma cópia dela. Mind your mommy, Mario. Esse foi um episódio daquele desenho do Super Mario 3. O episódio em questão usava uma música específica e o nome da música era Wipeout. Só que nas versões que foram distribuídas depois nos DVDs, a música foi substituída por outra que era um instrumental chamado de Mega Move, que vem de outro desenho da época que era o Capitão N, o mestre dos jogos. A substituição aconteceu porque a música tinha direitos autorais, então eles fizeram isso em outros episódios que tinham músicas licenciadas. A grande diferença desse episódio é que enquanto os outros com músicas alteradas foram encontrados isso em inglês, a versão em inglês desse em específico ficou perdida por muito tempo, sendo encontrada somente em outros idiomas. Mas em 2018, um canal do YouTube chamado de Kobe carregou essa versão original do episódio com dublagem em inglês, com isso fazendo o público poder assistir novamente esse episódio. Mas fora isso, não tem nada demais com esse tópico. Diddy Kong Racing Adventure. Esse jogo foi uma proposta para Nintendo em 2004 de uma sequência para o Diddy Kong Racing. O enredo do jogo obviamente se passaria depois dos acontecimentos do primeiro jogo e teria um roteiro baseado na vingança do Whispig contra Donkey Kong. A jogabilidade do jogo manteria o modo igualmente como foi no anterior e teria 16 aldeias espalhadas pela ilha Congo e cada aldeia teria o seu tema único. Teriam veículos no jogo como karts, aviões, jet skis e vários outros. Igual Mario Kart, também teria um sistema de peso para balancear os personagens e de itens especiais também. E o jogo teria um modo multiplayer só que local, ou seja, precisaria ter outro console do GameCube para funcionar. O problema real é que esse projeto não foi aprovado pela Nintendo e o projeto não foi para frente, mas a sua versão demo foi encontrada em 2020, Mario Kart 8 Deluxe. No final de 2022, um protótipo do Mario Kart 8 Deluxe aparentemente foi recuperado de um Switch e um cara vazou anonimamente na internet no archive.org, que no momento se encontra removido. Esse protótipo foi feito 6 meses antes do lançamento do jogo nas lojas e 2 dias antes mesmo do Switch ser mostrado no público. E fora isso, os recursos são habilitados por padrão comparando as pastas dos arquivos do jogo original com esse protótipo. Tinham até mesmo alguns scripts com menções ao Wii Remote e funções que não estão mais disponíveis. Enfim, é uma versão interessante, mas nada fora do normal de um protótipo. Todos têm itens descartados. Donkey Kong Plus. Tá, todo mundo sabe que o Mario inicialmente surgiu em Donkey Kong, como Jumpman. O jogo de Donkey Kong original foi simplesmente um clássico do Nintendinho. A popularidade do Jumpman foi tão grande que ele acabou se tornando Mario Bros. No caso desse jogo em questão que eu estou comentando com vocês, é um jogo de plataforma e quebra-cabeças na mesma pegada dos clássicos que seria lançado pro Game Boy Advance. O jogo foi mostrado na E3 de 2002 como uma tech demo, onde ele usa os recursos de linkagem do GBA com o GameCube. E então, os usuários podem criar os níveis no GameCube e mandar pro GBA para jogar. Depois de anos, o jogo foi remodelado como Mario vs Donkey Kong, que abandonou completamente essa integração com o GameCube porque era muito complexa a configuração e também iria exigir do jogador ter 2 consoles e um disco pro GameCube e um cartucho pro GBA. Isso seria complexo também para os jogadores montarem as fases. Mas quer saber? Iria ser muito da hora poder fazer isso, mesmo que fosse trabalhoso. Mas foi compreensivo por parte da Nintendo. Infelizmente, não temos a tech demo disponível para jogar e somente temos algumas imagens. Mario e Sonic at the Olympic Winter Game. Esse foi um jogo anunciado para Wii U, que seria de Jogos Olímpicos do Sonic e do Mario de 2014, que seria uma continuação do primeiro título. Mas ele nunca foi oficialmente confirmado como existente. O anúncio original do jogo não incluía nenhuma indicação de que ele seria lançado pro 3DS. E nem a Nintendo nem a Sega falaram sobre esse jogo pro 3DS. Ele foi apenas comentado na IGN em 2013, durante uma entrevista, então em
agosto desse mesmo ano, o gerente do Sonic falou que esse jogo não tinha uma versão para o 3DS, mas a gente pode notar que o texto da entrevista é diferente do texto do site, e por um tempo teve um anúncio desse jogo na Amazon. Agora, não sei se foi oficial ou era apenas marketplace, e o pior de tudo é que o jogo não tinha capa nem nada, fora isso também em alguns artigos onde tinha algumas capturas do 3DS do jogo, mas esse artigo apenas tem capturas da tela do Wii U. E como o jogo nunca foi oficialmente anunciado, ele nunca também foi oficialmente cancelado. E a versão de 2016 do jogo foi feita pro 3DS, mas a de 2014, nada. Tereb Denwa, Super Mario World. Esse foi um jogo de arcade lançado em 92 pela Banpresto. O jogo consistia em perguntas em quebra-cabeças que seriam feitos pelo Mario, semelhante a outros jogos dessa desenvolvedora, e daí os jogadores ouviam os personagens falando em um alto volume, em formato de telefone, e respondiam as perguntas pressionando os botões numerados. Esse jogo era exclusivo do Japão e durante anos a ROM dele nunca foi postada na internet e a maioria das imagens eram de baixa qualidade. E o gabinete do arcade pertencia a um youtuber japonês chamado de Kikai e está quebrado, mas em 2024 felizmente foi anunciado no Twitter que o jogo foi baixado, deixando ele atualmente em um estado de encontrado. Super Mario 3D Land. Essa era uma demo da E3 que era jogável e foi apresentada em vários eventos em que a Nintendo participava. O jogo foi revelado pela primeira vez em uma conferência de imprensa da Nintendo, e a demo tinha 4 estágios jogáveis, e surgiu em 2011. E um dos cartuchos que tinha essa demo aparentemente foi usado na Eurogamer Expo. Depois da E3 de 2011, a demo foi mostrada depois em outros vários eventos como a Comic Con de Nova York e vários outros. Super Mario FX. Antigamente, teve um rumor de um jogo de plataforma em 3D do Mario chamado de Super Mario FX, que estava em desenvolvimento enquanto o Super Nintendo ainda era utilizado. E o jogo usaria o chip Super FX para mostrar os gráficos em 3D. Variantes desse rumor afirmam que o jogo se tornou ou foi de outra forma inspiração para Mario 64. Um artigo no site de fãs do Super Nintendo foi criado por um usuário, mas que não tem provas de que o jogo estava em desenvolvimento. E então, as primeiras alegações sobre esse tópico começou a se espalhar em fóruns como Lost Levels. E isso levantou teorias que foram apoiadas por um artigo no site da IGN, dizendo que Miyamoto passou anos tentando criar um jogo de plataforma totalmente em 3D para o Super Nintendo, até ele perceber que o console realmente tinha muitas limitações para esse projeto que ele queria fazer. Também na Wiki teve uma referência a uma entrevista de Miyamoto em 1996 que ele fez na Nintendo Power. Na alegação dizia que ele tinha afirmado que teve a ideia de fazer um jogo do Mario em 3D enquanto trabalhava em Star Fox. E o Star Fox foi lançado para o Super Nintendo e usou o chip Super FX para mostrar os gráficos em 3D. Bem, pelo andar da carruagem, ele só pôde cumprir com esse objetivo anos depois no Nintendo 64, mas o que mostra que o cara era muito visionário e já pensava além de seu tempo. Mario's Castle. Esse era um jogo que seria lançado para um portátil que não foi lançado pela Nintendo, que era o Project Atlantis. Esse projeto seria um sucessor para o Game Boy base, e também se o GBA tivesse sido lançado antes, provavelmente eles nem teriam cogitado fazer esse portátil. O que deu uma certa popularidade para esse projeto foi que algumas revistas americanas publicaram informações sobre ele. Disseram até suas características, como o tamanho de tela e que teria 32 bits e que a Nintendo havia oficialmente confirmado a existência desse portátil, mas a data foi adiada e o projeto foi cancelado. Na mesma edição da revista Electronic Game Monthly, detalhava o Project Atlantis, e o jogo Mario Castle foi mencionado como um dos títulos para ser lançado no sistema que seria produzido pela própria Nintendo. Não se sabe quase nada sobre o jogo, somente que ele seria lançado junto com esse portátil. E com certeza o que aconteceu é que o desenvolvimento dele foi cancelado junto com o projeto do console. E nenhuma outra informação foi revelada oficialmente, e não temos registros suficientes de que esse jogo tenha entrado em produção ou tenha sido reaproveitado de outro título. Enfim, as informações são escassas. Camada 4. Águas Profundas. Super Mario Land. No início dos anos 90, uma banda chamada de Ambassadors of Funk fez um álbum de hip hop baseado nos jogos do Mario, e as músicas foram lançadas em um álbum chamado de Super Mario Compact Disc. O álbum só foi lançado no Japão em 93, e uma música foi baseada no Super Mario Land e foi lançada como single em disco, em CD e foi pro iTunes. O vídeo da música foi pro YouTube também, mas foi removido pela gravadora por direitos autorais. Mas além do YouTube, ele foi upado em outros sites também, como Dailymotion. O vídeo, bem,
Podemos dizer que ele é bem peculiar e diferente e mostra o MC Mario cantando e alguns dançarinos em volta. Infelizmente esse vídeo tá disponível no Dailymotion ainda. Motherfucking Mario! Bom, o canal do James Rolfe é um dos mais conhecidos do YouTube mundialmente. Quem nunca ouviu falar do Angry Video Game Nerd? Além do canal principal, o Cinemassacre, eles fizeram um canal extra que era o canal do Mike, pra fazer lives e postar vídeos deletados. Em 2016, o Mike fez uma super live de Mario Bros, mas ela tinha uma certa diferença em relação às outras lives. Dava pra ver claramente que ele estava bêbado e jogando bêbado e ainda por cima falando besteira pra caramba. E o que aconteceu foi que quando ele ficou sóbrio, ele se arrependeu, obviamente. Mas por quê, né? Normal falar besteira quando a gente tá bêbado, só que ele nunca admitiu que tava bêbado e fez uma galera criticar ele por causa disso. Então, depois que a live foi excluída, outro canal do YouTube pegou e postou o corte da live e de acordo com ele, a live durou mais ou menos 2 horas e ele viu praticamente tudo. O mais engraçado é que ele fala no começo da live que ele tava muito bêbado e caindo e morrendo na primeira fase do jogo. E desde então, essa live ganhou o nome de Motherfucking Mario, que se refere a um dos apelidos do Mike, que é Motherfucking Mike. Mas não temos mais vestígios dessa live, além do corte, é claro. OVNI na Baía do Capitão. Há mais de 10 anos atrás, surgiu no YouTube um vídeo que foi perdido sobre um glitch em Mario 64, que se refere a um OVNI que aparecia na Baía do Capitão. Esse vídeo documentava uma falha fake de um OVNI que aparecia naquele local. E então isso acabou sendo considerado um fato na Wiki por um tempo, antes de constarem que era falso. E tinha os seguintes passos, que era ir para a Baía do Capitão e escolher a primeira estrela, depois ir até o fundo da água e abrir todos os baús, depois nadar até o navio afundado com a enguia fora do buraco do navio, e se não, depois se a enguia desaparecer, tem que nadar até o buraco no topo do navio e abrir todas as caixas de tesouro. Esperar a água escorrer, correr até os degraus, só que antes de chegar lá ir devagar e então o OVNI aparece. Tem poucos vestígios sobre esse vídeo, que com certeza deveria ser um cara usando mods ou algum glitch que simulasse isso, mas não resta muita coisa. Norton Antivírus, Dr. Mario. Em 2008, a Symantec, a empresa que desenvolveu o Norton, anunciou uma nova versão do antivírus, com certeza como estratégia de marketing, com o nome de Game Edition, e alegando que ele usava menos recursos do PC para tornar mais fácil de jogar enquanto o antivírus estava fazendo seu trabalho. Mas um artigo sobre o software foi publicado no site de jogos da Kotaku e ele foi acompanhado por uma imagem que era de um software diferente, com o nome de Norton Antivírus Dr. Mario, mas nenhum texto do artigo fez alusão ao Dr. Mario. Em outros sites de notícia, a imagem foi republicada e alguns declararam que o software estava diretamente relacionado ao Dr. Mario. Isso por conta dessa imagem que foi feita. O engraçado é que a versão Game Edition do Norton realmente existiu, mas não tinha nenhuma ligação com a Nintendo e nem com o Mario, o que torna a fonte dessa imagem desconhecida e sem muitas evidências. Mas é bem fácil dessa imagem ter sido falsificada com o Photoshop e espalhada na internet. smb3free.cf. Esse era um site de jogo Flash que foi criado com um plugin chamado de Hello Mario Engine. No site da Animator XP, que participou de um concurso de criar o próprio Screamer em 2016 de criação, o jogo era uma versão em Flash do Super Mario 3. E tem somente uma única fase que é muito parecida com o jogo original. Porém, tem alguns inimigos e power-ups que eram bem mais avançados para o primeiro nível. Depois que o Mario passa por uma piscina gigante, ele chega em uma parte onde tem pilares de madeira e uma armadilha com culpas vermelhos em pé em cima dos pilares. Depois que o jogador chega perto da armadilha e morre, aparece uma imagem piscando do exorcista com um grito, algo como forma de jumpscare. O jogo foi tirado do ar, com todo o site e o jumpscare ficando perdido. Por mais que a animação tenha sido salva, não é mais possível jogar. Shadow Mario 64. Antigamente, no YouTube, eram bem comuns os tão chamados machinimas, que eram historinhas feitas com algum jogo. Geralmente tinham vários machinimas de Minecraft, tinha de The Sims e de uma porrada de jogos, inclusive o Mario 64. O mais engraçado é que antes, para monetizar no YouTube, você tinha que fazer parceria com alguma network. Dava de fazer com o próprio YouTube, mas era mais trabalhoso. E a melhor delas, e o sonho de consumo de qualquer um que tivesse nessa plataforma até 2014, mais ou menos, era entrar pra machinima. Cara, depois dessa intro, meu cérebro automaticamente espera uma série de GTA San Andreas do funk. Ah, meu Deus. E aí, gurizada do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo de GTA. Meu Deus, deixa eu fugir daqui. Presta sua moto, por favor, senão eu morro.
Agora, um dos usuários mais pré-históricos da plataforma, e isso não no Brasil, era o Shadow Mario 64. O cara era um canadense que fazia machinimas de Mario lá em 2006, e foi o primeiro a produzir esse tipo de conteúdo com o jogo. Temos apenas poucos vídeos que foram resgatados e o canal dele não está mais disponível, mas era febre na época. Camada 5. Abismo. Jamming with Mario e Mario Driving Range. Esses são dois jogos em flashes feitos para navegador com o intuito de promover os brinquedos do McLanche Feliz em 2006, na qual foi uma parceria do McDonald's e da Nintendo para fazer alguns brinquedos para crianças. E tinha brinquedos de Donkey Kong, Mario, do Yoshi também e uma bolinha do Mario. E o site tinha apenas esses dois jogos. O primeiro era sobre aprender o tema do Mario digitando no teclado e o outro tem um paradeiro desconhecido, com a única informação sendo que ele era um jogo de golfe. Só que antes era para ser um jogo de corrida ou de dirigir, algo do tipo. Não há filmagens ou fotos desse jogo online e o site foi arquivado naquela época, mas infelizmente ele não funciona mais e os links estão quebrados. Em setembro desse ano, 2024, um usuário dos fóruns da Lost Media Wiki descobriu alguns logotipos dos jogos por meio de algumas telas secretas do site e confirmou que o segundo jogo é realmente um jogo de golfe e não de carro como o nome sugere, Mario Roulette. Em 91, a Konami, a empresa do PES, vulgo Bomba Pet 100% atualizado, é ruim de aturar. Tá bem, parei. Fez um jogo de arcade usando o Super Mario World de base. A jogabilidade consistia no seguinte: no fliperama tínhamos uma roleta, o que se remete ao nome do jogo, e quando a gente ganhava, eram distribuídas algumas medalhas que o jogador poderia trocar por algum prêmio. Tipo os tickets que a gente trocava vários no shopping por alguma coisa, e os itens que apareciam na roleta eram o Super Cogumelo, a Flor de Chamas, a Capa da Pena e a Estrela. E também tinham algumas aparições dos personagens, como o Mario, o Yoshi, a Peach e o Bowser. E era bem intuitivo. Quando a Peach aparecia, significava que o jogador tinha ganhado. Quando era o Bowser, ele perdeu. E o mais interessante é que em fevereiro de 2019, um usuário encontrou os arquivos desse jogo, mas não deixou público na internet. Só que em dezembro do mesmo ano, outro usuário também achou a ROM e publicou em algum grupo que ele fazia parte. E em janeiro de 2020, um vídeo foi postado no YouTube por ele mostrando o jogo rodando e a emulação correta. Mario Artist. Essa foi uma série de jogos do Mario que simulava o Paint, que saiu para o falecido Disk Drive do Nintendo 64. E 4 jogos foram lançados no Japão, jogos que eram bem parecidos, só que 4 jogos também não foram lançados. Um é o Game Maker, que provavelmente deixaria os jogadores criarem suas próprias fases, ideia essa que com certeza foi reaproveitada em Super Mario Maker. Tem também o Graphical Message Maker, que poderia ter sido uma variedade de coisas, ou seja, os jogadores poderiam ter sido capazes de pintar as mensagens e enviar para os outros, mas não se sabe ao certo do que se tratava esse jogo. E o Sound Maker, que era um jogo na qual os jogadores poderiam manipular os sons do jogo. E o Video Jockey Maker, que também não temos tantas informações sobre o que se tratava. Até hoje não temos quase nada de informação sobre esse jogo, somente uma captura de tela de um jogador desenhando Pikachu. Super Mario Galaxy é 3 builds. Tá, acredito que quase todo mundo conheça Mario Galaxy do Nintendo Wii, mas aqui estamos levantando em questão a versão beta do jogo. Muitas coisas mesmo foram retiradas desse jogo e foram colocadas somente na versão seguinte dele, que foi o Mario Galaxy 2. Conteúdo removido como Yoshi, a Rosalina e outros, e também obviamente tiveram um design diferente no final das contas. E a Rosalina, que é conhecida como Rosetta nas outras versões, ficou com esse nome na versão japonesa do jogo. Também foi mostrado a arte conceitual de 2 galáxias e também algumas galáxias que não foram utilizadas na versão final do game. Tivemos 2 demonstrações da E3, uma de 2006 e outra de 2007. Na primeira tem várias diferenças em relação à versão final, como galáxia não utilizada, como tutorial de jogo, usando o giro, e também o Mario poderia puxar moedas para ele mesmo. E o Mario poderia fazer uma porrada de coisas. Já na outra demonstração era mais parecida com a versão final, mas ainda assim tinha algumas semelhanças. Infelizmente só nos sobrou algumas artes conceituais e gravações do dia. Mario Quiz Cards. Esse foi um jogo de cartas com intuito educacional que foram oficialmente licenciadas pela Nintendo e foram produzidas por uma empresa chamada de Atlas em 1995. As cartas foram divididas em 91 baralhos, cada um com 20 cartas e 18 categorias diferentes, somando no total 1820 cartas, ou seja, é carta pra caceta. Infelizmente, os sites oficiais não estão mais disponíveis e as buscas por elas se tornaram cada vez mais difíceis, e algumas dessas cartas
são bem polêmicas, diga-se de passagem. Tem uma do Luigi lendo sobre Hitler e outra sobre o Bowser adorando Al Capone, o Mario e o Luigi protestando contra armas nucleares e tem vários quiz que foram feitos usando essas cartas. Eu não vou entrar em tantos detalhes sobre o tema, mas quase todos os baralhos já foram encontrados, só que ainda faltam algumas peças para completar tudo. After Hours. Por que Mario é secretamente um babaca com bigode? Antigamente na MTV passava um programa chamado de After Hours with Josh Horowitz, que era um talk show pique Danilo Gentili aqui no Brasil, com toda essa pegada humorística que a gente particularmente já tá muito acostumado de se ver. O mais engraçado de tudo é que o programa teve alguns cortes diferentes do convencional, e um deles é chamado de Por que Mario é secretamente um babaca com bigode, que foi uma versão única do programa que foi até upada no YouTube. Só que como vocês já perceberam, esse programa é cheio de molecagem, de sacanagem além da conta, e teve várias, como por exemplo, uma imagem do Bowser com uma lupa na virilha e uma garçonete vestida de Princesa Peach. E aí teve vários problemas de direitos autorais porque o cartão de título usava uma arte não autorizada do Mario. Quando o usuário do YouTube chamado de Cracket republicou o episódio, eles corrigiram o problema com o cartão, mas removeram as cenas extras. E desde 2012, a versão estendida desse episódio do programa tá perdida. O diretor da série disse que não tem certeza se ainda tem cópias dessa versão, mas os fãs tentaram recriar as cenas, mas a versão original nunca voltou oficialmente ao ar, e não se sabe se é possível encontrar por aí, ou que ela talvez esteja no limbo da internet. Super Mario Bros. Christmas Show. Novamente aqui a gente tem um programa produzido pela DIC, e que foi um show de Natal do Mario. Não tem quase nada sobre isso, apenas rumores e falatismos sobre esse programa. E ele foi mencionado em um documento chamado de um site do governo, que é o site United States Copyright Office, ou seja, o Escritório de Direitos Autorais dos Estados Unidos. E a DIC publicou em 97 o documento contendo vários shows produzidos por ela. E em julho de 2013, o ex-CEO da empresa e a sua esposa publicaram mais alguns documentos, só que dessa vez com a música contendo arquivos do show de Natal do Mario. Fora essa situação, a gente não tem nenhuma outra referência sobre esse show. Arc Comics Super Mario. Essa foi uma minissérie planejada em 2009 como uma tentativa de adaptar o universo dos jogos do Mario nos quadrinhos. Parecido com o sucesso da Arc Comic do Sonic, a proposta chegou a ser aprovada pela Nintendo dos Estados Unidos, mas foi rejeitada pela do Japão, que é a que manda na porra toda, no bagulho inteiro. Com isso, levando ao cancelamento antes mesmo da publicação de qualquer coisa. Então, a série nunca foi lançada oficialmente, mas alguns materiais da produção, como os esboços e os conceitos dos personagens, surgiram depois, mas restam poucos resquícios disso. Muitos fãs talvez não saibam, mas o primeiro episódio produzido de Os Simpsons foi um piloto intitulado Some Enchanted Evening, que acabou não sendo o primeiro a ir ao ar devido à qualidade extremamente criticada de sua animação. James L. Brooks, um dos produtores, chegou a declarar que o episódio era tenebroso de ruim. Então ele acabou sendo refeito e exibido mais tarde como o último da primeira temporada, que contou com 13 episódios no total. O piloto original tinha várias diferenças visuais e de animação, com movimentos robóticos e expressões estranhas. Tanto é que muitos animadores comentaram que se esse episódio tivesse ido ao ar dessa maneira, ele acabaria colocando em risco o futuro da série. Até hoje, apenas cerca de 5 minutos dessa versão original foram liberados oficialmente, incluídos como bônus no DVD da primeira temporada, enquanto o restante permanece perdido. Entre 2013 e 2007, as temporadas 15 a 17 contaram com o retorno de Valdir Santana como Homer na dublagem brasileira. Entretanto, devido a uma disputa legal entre o dublador e a Fox, sua voz foi removida das versões lançadas em DVD, sendo substituída por Carlos Alberto em uma redublagem bastante controversa. Apesar disso, a dublagem com Valdir ainda sobrevive por conta de gravações de TV da época e, em alguns episódios, alguns trechos da sua voz acabaram sendo mantidos de maneira acidental. A confusão nos créditos com misturas de dubladores e trechos não substituídos tornou essa dublagem um verdadeiro quebra-cabeça para os fãs. Tanto é que o projeto de preservação da dublagem original foi iniciado por colecionadores e entusiastas. No final das contas, alguns episódios ainda existem com a voz do Valdir, mas muitos foram redublados e estão inacessíveis oficialmente.
Um dos momentos mais marcantes da série, o especial em 2 partes Quem Matou o Sr. Burns, gerou tanto mistério que a Fox lançou uma campanha promocional, o concurso 1-800 Collect. Os telespectadores ligavam para esse número e tentavam adivinhar quem tinha atirado no Sr. Burns, com a promessa de ser animado em um episódio caso acertassem. Diversos comerciais foram exibidos durante o verão daquele ano, promovendo o concurso e mostrando suspeitos fictícios como Willie, Snake e o Capitão do Mar. No entanto, a maioria desses comerciais desapareceu com o tempo e estão indisponíveis hoje, embora 2 deles tenham sido redescobertos e disponibilizados online. No dia 2 de novembro de 1996, Bart Simpson tomou o controle do bloco infantil Fox Kids como parte de um evento promocional inusitado chamado Bartcasting, voltado para promover a 8ª temporada da série. Durante aquele sábado, Bart aparecia entre os desenhos animados, fazendo comentários e exibindo trechos de Os Simpsons. O evento foi ao ar uma única vez e se tornou uma curiosidade entre fãs sem registros conhecidos por anos. Em 2022, no entanto, todos os bumpers promocionais foram finalmente encontrados e disponibilizados online, resolvendo essa lost media de uma vez por todas. Após o sucesso do episódio com Michael Jackson, os roteiristas criaram uma sequência em que Leon Kompowski acredita ser o cantor Prince. O roteiro oficial foi enviado ao Prince, mas, segundo boatos, ele odiou a versão dos roteiristas e o episódio foi cancelado. Após a sua morte, algumas páginas do roteiro original desse episódio foram divulgadas. Contudo, o conteúdo completo não está 100% disponível. Ainda no mesmo universo de roteiros perdidos, um script inicial mostraria um episódio em que Bart é enviado a uma escola militar, mas essa proposta acabou sendo descartada. Mais tarde, parte da ideia foi reaproveitada como subtrama em A Guerra Secreta de Lisa Simpson, mas o roteiro original, onde Bart era protagonista, nunca foi de fato revelado. Quem aí jogava muito PlayStation 2? Se você é uma dessas pessoas, provavelmente acabou conhecendo o jogo Simpsons Hit and Run, que era basicamente o GTA dos Simpsons. O que muitos não sabem é que uma sequência do jogo de 2003 começou a ser desenvolvida. No entanto, esse projeto acabou sendo cancelado quando a licença dos jogos dos Simpsons foi transferida para a EA Games, que decidiu não dar continuidade no desenvolvimento. E até hoje, nenhum arquivo, imagem ou vídeo foi divulgado ao público. E ainda sobre Simpsons nos games, temos o The Simpsons Game 2, uma continuação do jogo de 2007. Para se ter uma ideia, esse jogo é tão obscuro que a existência do projeto só foi descoberta por conta de registros nos perfis de LinkedIn dos desenvolvedores. Então, há confirmação de que o protótipo existiu, mas nenhum material foi divulgado até hoje. Entre 2009 e 2010, a rede Currys, que é uma varejista de eletrônicos lá do Reino Unido, exibiu vinhetas cômicas que serviram como patrocínio de Os Simpsons naquela região. Essa rede produziu tantos comerciais nessa campanha que não se sabe ao certo quantos foram ao ar. Alguns vídeos estão disponíveis, mas muitos outros, incluindo versões estendidas e spots napalinos, ainda não foram recuperados. A controvérsia em torno do box de DVD da 6ª temporada de Os Simpsons começou em 2005. Quando a Fox decidiu abandonar o tradicional design de papelão em favor de uma caixa de plástico que tinha o formato da cabeça de Homer Simpson. O problema não estava necessariamente no conceito, que eu inclusive acho bem legal, mas sim na execução. Além de não combinar com as edições anteriores, o material era frágil e muitas unidades chegavam aos consumidores com defeitos de encaixe. A reação dos fãs foi imediata e negativa, especialmente entre colecionadores que prezavam pela uniformidade das temporadas em suas prateleiras. Em resposta,
a Fox criou o Season 6 Alternative Packaging Program, uma iniciativa que permitia aos fãs encomendar uma caixa nova para o box de DVD que tinha o mesmo estilo das coleções anteriores. Dentro do box polêmico, havia um folheto com instruções para ligar no número 1-800-223-2369 ou acessar o site simpsonsbox.com. Ao discar o número, o telefonema era atendido por uma gravação de Homer Simpson, que curiosamente era dublado por um imitador. O áudio, de tom humorístico, alternava entre sugerir que era uma pegadinha e confirmar que a oferta era real, direcionando o ouvinte ao site para preencher um formulário. O site, desenvolvido com o mesmo humor característico da série, simulava um processo burocrático exagerado, com menus de seleção de motivos para a troca, como por exemplo o "sou um nerd que precisa de caixas alinhadas na estante", e até um termo de responsabilidade fictício. Após preencher os dados, o fã recebia uma caixa de papelão gratuita, pagando apenas o frete. Esse programa durou até 2011, quando o site foi desativado e o número telefônico deixou de funcionar. A questão de Lost Media aqui é que o áudio dessa gravação nunca foi arquivado publicamente, e não há registro de sua recuperação. Além do mais, o site está inacessível, restando apenas capturas parciais no Wayback Machine. Bart vs. The Space Mutants foi um jogo lançado em 1991 para diversas plataformas, incluindo Nintendinho, Master System e o Game Gear. Enquanto a versão final do Game Gear seguiu uma linha mais próxima do Genesis, com gráficos coloridos e rolagem lateral, o manual do jogo exibia screenshots de uma build completamente diferente, muito mais parecida com a versão do Nintendinho, incluindo uma tela de título idêntica e mecânicas simplificadas. Esse protótipo nunca foi lançado, e sua existência só é confirmada pelas imagens em preto e branco no manual norte-americano. Planejado para ser exibido após o episódio Bart, o Demolidor, de 1990, Nazis on Tap era uma sátira de desenhos animados dos anos 40. O roteiro, descrito como uma piada interna entre os produtores, começava com um narrador anunciando um clássico dos arquivos Simpsons, lançado em 16 de outubro de 1943. A animação mostraria Homer em um bar, onde Adolf Hitler, sentado ao seu lado, tentava extrair informações dele. Bart, ao reconhecer o ditador, o perseguia, culminando em uma cena em que Roosevelt premiava a família Simpson pela captura. Apesar de ter vozes gravadas e storyboards, o curta foi cancelado nos estágios iniciais. Matt Groening nunca mencionou o projeto publicamente, e os únicos registros vêm de documentos vazados do arquivo de produção. Vários episódios clássicos tiveram cenas removidas antes da exibição ou em alguns relançamentos, então eu resolvi separar alguns exemplos para mencionar neste iceberg. Em Uma Noite Encantada, de 1990, uma sequência foi cortada após alguns testes. Matt Groening confirmou a existência em entrevistas, mas essa animação nunca foi disponibilizado ao público. Em Maio de Consegue um Emprego, de 1992, Bart, originalmente, fingia ter síndrome de Tourette para fugir de uma prova. Após alguns protestos que rolaram na época, a síndrome acabou sendo substituída por raiva em algumas exibições posteriores. O áudio original circula em fóruns, mas a versão censurada de algumas cenas permanece perdida. Em 22 curtas sobre Springfield, de 1996, uma cena com Krusty e Ralph em um avião foi cortada por conta da duração. E sobre essa cena, restam apenas fotos do storyboard e um frame promocional. A história por trás da voz original de Moe é um dos segredos mais bem guardados da primeira temporada de Os Simpsons. Christopher Collins foi a escolha original para dar vida ao personagem. Sua interpretação foi registrada para 2 episódios que são fundamentais: o Conversa Afiada, que é o episódio 8 da primeira temporada, e o Numa Noite Encantada, que é o episódio 13 da primeira temporada, que foi comentado lá no primeiro tópico.
Collins também havia gravado a voz do Sr. Burns nos 4 primeiros episódios, sendo posteriormente substituído por Harry Shearer. Matt Groening revelou que Collins tinha uma voz perfeitamente adequada, mas os problemas de personalidade com a equipe, especialmente com um dos profissionais chamado Sam Simon, acabaram selando seu destino. O processo de redublagem foi tão completo que até os scripts de gravação originais foram alterados, apagando qualquer vestígio do trabalho de Collins na série. Então, essa é uma Lost Media que está totalmente perdida. Há boatos de que entre 2009 e 2011 ocorreu um fenômeno peculiar nas transmissões da Globo. Durante o horário da TV Globinho, Os Simpsons foi exibido com uma dublagem radicalmente diferente da versão consagrada pela Fox. E essa versão apresentava características únicas. Vozes completamente reprocessadas, o que foi especialmente notável no caso do Bart, além de diversas censuras extensivas, incluindo uma remoção completa da cena do beijo entre Skinner e Willie, edição de piadas que tinham conotação sexual ou violenta, modificação de referências culturais específicas, além de uma abertura alternativa com cortes distintos. Essa Lost Media não tem uma existência totalmente confirmada, mas existem algumas evidências de que ela pode ser de fato real. Entre elas, estão relatos múltiplos de fãs em fóruns especializados, comparações com DVDs da época que mostram diferenças claras, além de algumas menções em blogs que são focados em dublagem. Nos bastidores da produção do primeiro filme dos Simpsons, lançado em 2007, esconde-se uma história tão complexa quanto os próprios personagens. Entre 2001 e 2007, a equipe criativa enfrentou um verdadeiro inferno de versões descartadas, mudanças radicais de enredo e cenas proibidas que jamais chegaram às telas. O processo criativo foi turbulento desde o início, com 3 roteiros radicalmente diferentes, incluindo uma invasão alienígena e até uma guerra nuclear entre cidades vizinhas, antes de se consolidar na trama ecológica com a cúpula que conhecemos hoje. Nesse meio tempo, diversas ideias foram abandonadas, como uma cena em que Marge conversa com Deus, substituindo o vovô na versão final, uma trama romântica entre Lisa e Milhouse e até uma aparição de Kang e Kodos nos créditos comentando o próprio filme, que acabou sendo removida após testes negativos com a audiência. Apesar do filme ter cerca de 90 minutos, os criadores afirmaram que havia até 3 horas de material cortado, sendo metade dele totalmente animado. Entre as cenas mais polêmicas está a sequência completa do Inferno de Homer, com o patriarca da família enfrentando um julgamento divino ao lado de figuras históricas como Elvis, Hitler e Nixon. Todos esses 3 retratados como demônios. Com 4 minutos de duração e já finalizada, a cena foi considerada teologicamente problemática e removida poucas semanas antes da estreia. Outro momento chocante era o final alternativo original, que mostrava a execução da família pela EPA, seguida por um salto temporal de 20 anos. A visão foi considerada sombria demais até mesmo para o padrão dos Simpsons, e por esse motivo acabou sendo descartada. Atualmente, apenas fragmentos desse tesouro perdido sobreviveram, sendo eles 23 páginas de storyboards vazadas, o áudio completo da cena do inferno e alguns segundos do final alternativo. Novas cenas continuam surgindo ao longo dos anos, reveladas por portfólios de animadores e vazamentos online. E entre essas estão trechos inéditos com a Sideshow Mel e uma personagem desconhecida. A real é que os arquivos digitais completos dessas cenas continuam sob sigilo, trancados nos arquivos da Grace Films, com acesso restrito por contrato até 2047. Enquanto isso, fãs seguem vasculhando cada detalhe em busca do que ainda pode ser descoberto nesse arquivo proibido dos Simpsons. Eu já vou avisar que esse tópico é um pouco complexo de um brasileiro comentar por conta da pronúncia de algumas palavras desse idioma tão complexo.
Em 2007, a Islândia viveu seu próprio fenômeno cultural peculiar com a tentativa única de localizar os Simpsons para o público islandês. O episódio 400, por exemplo, foi submetido a transformações radicais. Todas as referências à cerveja Duff foram substituídas por uma bebida chamada Solo. Eu acho que é assim que se pronuncia. A igreja de Springfield transformou-se em um centro comunitário e Homer acabou ganhando um sotaque bem pesado. A produção foi feita às pressas em apenas 9 dias, com equipamentos obsoletos e um orçamento baixo de $47 mil. A transmissão pela emissora Sto 2, em 15 de setembro de 2007, foi um desastre técnico e de audiência. Apenas 12 mil islandeses assistiram à estreia, obrigando a emissora a reprisar o episódio 3 dias depois. As evidências materiais sobre essa dublagem tão peculiar são bem escassas. Então hoje, existem pouquíssimos registros da dublagem islandesa de Os Simpsons disponíveis, sendo considerado um dos casos de Lost Media mais obscuros deste iceberg. E vamos finalizar com a versão árabe dos Simpsons, produzida pela MBC em 2005, que tornou-se um caso único de adaptação cultural bastante radical. Dos 52 episódios produzidos, 18 nunca chegaram a ser exibidos, e esses são verdadeiras obras proibidas que incluíam transformações profundas no seriado. Todas as cenas na igreja, por exemplo, foram alteradas, substituindo o local por uma mesquita. O episódio Lisa, a vegetariana, foi transformado em Layla e os Animais Puros, onde cada referência a porco foi meticulosamente removida e substituída por peixe grelhado. Os arquivos desses episódios desapareceram misteriosamente em 2009, possivelmente durante a Primavera Árabe, com rumores de destruição deliberada ou transferência para servidores secretos na Arábia Saudita. O caso mais intrigante envolve a adaptação de Krusty Se Machuca, onde Sideshow Bob foi transformado em Khalid e todas as referências ao judaísmo foram completamente apagadas. No final das contas, essa adaptação conta com 18 episódios perdidos que representam não apenas uma curiosidade midiática, mas sim um fascinante estudo sobre os limites da adaptação cultural na indústria do entretenimento ao redor do mundo.